Boa noite. Ah, a Fran já entrou, Felipe, Isa. Pessoal, eu preciso pedir um favor para vocês, para verificar como é que tá o som, se tá legal a imagem, porque senão eu preciso do feedback. Oi, Ju. Olha. Ju, tá legal o som? Dá pra ouvir? Tá tudo certinho? Ah, então tá bom. Ah, então tá. Tá ótimo, então. Então vamos esperar um pouquinho aí o pessoal ir entrando. Hoje com uma convidada maravilhosa, minha amiga Fran. Vamos conversar hoje sobre o amor de Deus. A gente estava conversando, eu e a Fran, agora há pouco. A gente se liga pelo Instagram para ver como é que tá, né? A iluminação, se a imagem tá boa. E a gente tava conversando, né? A gente ficou ruim o dia inteiro. Nervosa o dia inteiro. Porque é um romper mesmo, sabe? É romper com muitas coisas. E aparecer assim. Até esses dias eu fiz uma live sozinha, porque acabei não conseguindo uma convidada. E eu falei, não, eu vou fazer sozinha. Vou viver essa experiência. É muito ruim. Porque quando você tá com alguém, você conversa, né? Você bate aquele papo, é legal e descontraído. Agora parece que não tem ninguém me ouvindo, ninguém ali comigo. Parece que eu me senti tão sozinha, aquilo foi muito ruim. Não achei legal. Por isso que o senhor já sempre fala de trazer uma convidada. A gente sempre tá esse bate-papo. Deixa eu ver aqui. A Fran já tá aqui. Eu vou já convidar a Fran, porque ela já entra, ela já se apresenta, a gente vai conversando. Boa noite para todos que estão entrando. Deixa eu achar a Fran aqui, que eu já vou fazer o convite para ela. Ô, Fran. Eu pensei que eu sabia fazer convite, mas eu não sei, não. Ô, Fran, pede pra participar aí. Ah, não, achei. Ah, aprendi. Ó, vou te convidar. Oi, Diana, tudo bom, amor? Ah! Ô, Fran, eu pensei que eu sabia fazer convite, mas quando eu olhei, eu não sabia, não. Ai, Mas já aprendi. amiga. Ah, Tudo tá bom, meu ótimo. amor? Tudo. Eu já ia mandar um kkk ali do Não convite. pode rir da amiguinha, hein, Fran? A gente tá aprendendo. É assim, amiga, é assim. Você tem que ser Verdadeira, né? Não sabia mesmo. verdadeira. E aí, Fran, tudo bom, meu amor? Tudo, amiga. E você? Tudo Também, ótimo. tudo bem, tudo ótimo. E aí, como é que foi o dia hoje? Olha, amiga, pra estar aqui a gente já tem que quebrar o muro, né? O murinho do medo. Já começa por aí. Isso. Mas a gente vence porque, como tu já tinha comentado antes, não é sobre nós, é sobre ele, né? Então, se a gente Isso. vai falar dele, as coisas fluem e tudo É isso acontece. mesmo. É que falar da gente é um pouco mais difícil, né? É, Né? A gente, porque é ruim mesmo a gente falar da gente, porque muitas vezes a gente não se enxerga do jeito que verdadeiramente a gente é, né? verdade. Então, falar dele é muito mais fácil, né? É muito mais É, gostoso. muito. Não tem o que falar de mal dele, né? Não, não. Muito Ele pelo sim é contrário. perfeito, a gente nunca vai ser. É isso aí, ele é perfeito. Então, Fran, o que eu queria conversar contigo, né? Vou contar como que aconteceu esse convite. Porque, assim, como a gente falou, né? O Senhor tem nos usado e tem nos preparado, né? Para aquilo que ele tem para nós. E começa nas pequenas coisas, Sim. né?
tudo com ele começa pequeno. Eu lembro que uma vez ele usou o Janilson para me dizer assim, Sinara, valorize os pequenos começos. E sabe, e eu valorizo tudo aquilo que o Senhor me pede, porque tudo que ele pede, por mais pequeno que pareça aos olhos dos outros, para a gente que está nesse chamado, é tudo muito grandioso, né, Fran? Porque tudo que ele nos pede, ele vai nos tirar da zona de conforto, ele vai quebrar orgulho, ele vai tirar vergonha, ele vai expor muitas vezes, né? Então eu lembro que eu estava limpando o banheiro e o Senhor começou a falar sobre o amor dele comigo. E ele falando daquele amor e eu sendo ali, né? Eu limpando o banheiro e aquilo tocando no meu coração sobre o amor dele. E aí ele falou, Fran, começou a dar o teu nome. Fran, convida a Fran. E tu lembra, Fran, um dia que tu teve aqui em casa com a Fernanda, vocês estiveram tomando um café e o Senhor falou tão lindo com a gente aqui naquele dia, né? Num tempo de mesa. Sim. E ele falou que sobre Isabel e Maria. Sim. Que em tempos específicos ele vai colocar mulheres chaves, né? Pessoas chaves, não é só a mulher, né? Mas como nós estamos aqui em duas mulheres e foi sobre o que aconteceu com a gente, ele vai colocar mulheres chaves, né? Mulheres que realmente carregam algo para ativar aquilo que já está dentro da gente. E ele falou sobre Maria e Isabel. Não que Isabel fosse melhor que Maria ou que Isabel soubesse mais que Maria. Só que Isabel, ela estava adiantada. Ela era uma mulher mais madura. Ela estava adiantada naquele processo, né, com o Senhor. Por isso que ele pediu, né, para que Maria fosse estar com Isabel, né? Mesmo Maria carregando algo maior do que Isabel carregava, né? Então nós precisamos, primeiro ponto, é entender que não tem problema nenhum em a gente ensinar e ajudar alguém no processo dela, mesmo que ela carregue algo maior. Eu acho que o lindo de tudo isso, né, é a gente entender isso, né? Isso é uma coisa que fala muito comigo, Sinara, porque a gente vem de não sei se é uma geração, acho que o mundo, desde que o mundo é mundo, existe uma competição entre mulheres. E é muito triste isso, porque ela vem, às vezes, desde pequenininha. Às vezes a própria mãe coloca na filha uma competição na própria escola, sabe? Ai, quem que vai ter o vestido mais bonito, a boneca mais legal, sabe? E se a gente... Eu tenho duas meninas, né? E eu sei que Deus me deu essas duas meninas que vai fazer... Sim. Isso faz parte, é o meu primeiro ministério, sempre será. Sim. São as minhas filhas, né? E eu sempre falo, se Deus me deu duas meninas é porque... Ele quer que eu crie duas mulheres diferentes para essa geração. Que comece pequeno, que comecem duas e elas vão espalhar para outras. Exatamente. Né? Basta uma, né, Fran? Na escola, porque eu acho muito triste essa competição das mulheres. E quando a gente vê, quando eu vejo, principalmente no meio cristão, né? Uma mulher impulsionando a outra, fazendo conferência, chamando a outra para pregar e para dar uma palavra. Gente, isso tem um peso, isso é tão lindo. Porque eu vejo que a partir do momento que você impulsiona a outra, você não fica menor, sabe? E como é que você... Tem público, tem pessoas, tem tudo para todo mundo. Isso. E aí, quando assim a gente, Deus deu essa palavra de Maria e Isabel, né? É muito isso, assim, uma não competia com a outra, ou então... Na verdade, Isabel também não se diminuiu, né? Ela podia talvez ter se diminuído no sentido, tipo assim, ah, não, mas agora ela é importante porque ela carrega o Criador. Uhum. Ela carrega o... E, enfim, é isso que eu acho que a gente tem que trazer para hoje, assim, pra gente, principalmente nós mulheres, que a gente carregue amor, né? E mesmo com as diferenças que a gente vê uma nas outras, a gente tem que uma impulsionar as outras. Uma impulsionar a outra e puxar. Exatamente. E carregar pela mão. E encorajar. Encorajar. Isso aí. É isso aí. É sobre isso, né, Fran? É sobre isso. E eu vejo o amor dele em cada detalhe. Porque ele é um pai de detalhes, né? Uma vez eu escutei uma frase que tudo aquilo que é importante para mim é importante para ele. Então, às vezes, a gente... eu não vou... Não, deixa isso para lá. Isso eu não vou falar com Deus, porque é tão pequeno. Ele não tem tempo para isso, gente. Muito pelo contrário. Ele se preocupa com cada detalhe,
né? E Fran, é tanto detalhe que eu poderia ficar aqui a noite inteira. Vamos fazer uma vigília? Eu poderia ficar aqui a noite inteira contando de tantos detalhes que ele trouxe cura para minha vida, em pequenos detalhes, desde a minha infância, na minha adolescência. Então, assim, ele mostrou para mim o, o amor dele nos momentos em que mais improváveis, sabe? E tudo isso hoje eu tenho entendimento, né? E aí eu consigo ir lá atrás, quando eu não conhecia, quando eu nem passava pela minha cabeça um dia servir ao Senhor, mas ele me traz a lembrança de momentos de livramento que ele me deu, do cuidado dele nos momentos mais difíceis. Fran, momentos, assim, terríveis que eu passei. E que eu imaginei que eu estava sozinha, porque sem o conhecer, né? Mas hoje eu vejo e consigo reconhecer que ele estava comigo em todos os momentos que eu passei, mesmo quando eu achei que eu estava sozinha. Eu não estava. Sabe? E isso que é o mais lindo, sabe? É o reconhecer esse amor, é experimentar. A gente até falou no áudio, né? Porque é como Deus não se explica, Deus se experimenta. Eu posso aqui falar várias coisas, mas as pessoas, para saber o que é isso, ela vai ter que experimentar. Porque ele tem gosto, ele tem cheiro, né? Ele tem sabor, é igual uma fruta. Uma fruta, uma comida. Eu não posso dizer para ti, Fran, come que é uma delícia, se eu não experimentei. Agora, se eu experimentei, eu posso dizer, Fran, come. Porque ele é assim, ele leva mais pro salgado, ele é mais adocicado, ou lembra uma outra fruta, alguma coisa assim. Então, ele é um Deus que se experimenta. E então, hoje, e aí o convite é dele hoje, né? O convite é dele, porque eu sei que tá fervendo aí dentro muito do amor dele. Né? Muitas coisas que tu tem vivido nesses últimos dias. Eu lembro que acho que uns 15 dias atrás, não, acho que uns 20 dias, tu estava me dando uma carona depois do nosso curso, e você falou assim, Nara, eu cheguei aqui, posso falar? Pode. Tu falou assim, eu estava morta espiritualmente. Falou para mim. E tu falou assim, ó, e hoje eu tô viva novamente. E somente quem faz isso é o amor dele. É o amor dele que lança fora todo medo, que não é o tema da nossa live. Né? Porque muitas vezes a gente está nesse lugar de medo, de insegurança, de que não vou conseguir, não vou vencer, não vai dar certo. Agora nem Jesus consegue. Né? A gente começa a ficar tão fraco espiritualmente, aí a gente pensa, pronto, acabou, eu nem tô mais servindo ao Senhor, não amo mais, não oro mais, né? A gente vai se sentindo dessa forma e vai se diminuindo. E de repente ele vem e traz vida, porque é isso que ele traz, né? Com o amor dele, ele vem e traz vida e vida em abundância. Então é sobre isso que eu queria que tu contasse para nós, o que você tem vivido, como, né? Primeiro se apresenta. Eu sei que tem muita gente aqui que eu tô vendo entrar aqui que eu não conheço, que com certeza são os teus conhecidos, mas se apresenta, conta um pouquinho da Fran e testemunha para nós aqui, derrama sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor tem feito. Amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Francine. A maioria das pessoas me chama de Fran, né? E eu sou casada há 14 anos. Eu casei bem novinha com meu marido, né? Eu ia fazer 19 anos e ele tinha feito 18 anos. E aí eu tenho duas filhas, a Isabela de 8 e a Martina de 2, 2,5 já, uma sapequinha. Uma linda. E eu nasci num lar cristão, né? Graças a Deus eu tive o privilégio desde pequenininha, posso dizer, talvez, de conhecer o amor dele, né? Mas o que mais tem mexido comigo, Sinara, é que eu tenho 33 anos, né? E como eu nasci num lar cristão, a gente pensa, então desde pequenininha eu já amo. Eu amo a Deus. Eu conheço ele desde que eu nasci. Mas nos últimos 2 anos e meio, hoje eu posso dizer, aquela palavra até eu deixei anotadinho, né? Jó 42:5.
Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Ou tem Ah, outras traduções que dizem, hoje eu te vejo com os meus olhos, né? sim. Porque hoje eu tenho sentido, bem como você estava falando, assim, o verdadeiro cuidado do Senhor. É algo que, assim, é em detalhes. São pequenas coisas que eu olho para trás, esses 2 anos que eu tenho vivido um processo. Na verdade, eu creio que o Senhor começou esse processo há 2 anos e meio atrás. Não foi nada fácil. Tem muito assunto para muita live para falar Sei. sobre isso, né? Mas assim, eu vejo que ele começa um processo, quando ele pega, assim, ele fala, não, agora chegou a hora dessa aqui, ó, desse filho. Porque ele nos ama tanto que ele precisa nos processar, Sim. né? A vida não pode ser sempre naquela linha assim, né? Até eu ouvi falar já que, assim como os batimentos cardíacos, a nossa vida precisa ser assim. Senão o ser humano não sobrevive, né? Se for uma linha reta, Aham. não tem muito ânimo para viver. Então eu vejo assim que ele me pegou há 2 anos e meio atrás para começar um processo na minha vida e esse processo não tem fim, ele não vai ter fim, porque a cada dia que passa eu tô aprendendo alguma coisa e eu ando, meu Deus, tem tanto ainda, tem tanto, Uhum. se cavar tem tanta coisa para limpar, para mudar, para sair, para transbordar, graças a Deus, acho que a primeira coisa, assim, de a gente. Que eu posso te dizer, até é estranho falar isso, né? Para quem nasceu num lar cristão, como diria. Mas eu tenho conhecido o amor dele verdadeiramente agora, Amém. sabe? Nesses últimos 2 anos e meio de muita dor, processo muito doído. Mas eu tenho falado assim, só ele sabe aonde mexe, onde tem que mexer. Porque tem lugares que, se ele mexer, não são tão profundos, a gente não enxerga. E aí, assim, eu olho para trás e eu falo pro Senhor assim, Senhor, obrigada. Obrigada por cada lágrima. Porque assim eu tô te conhecendo. Né? A gente às vezes ouve, ai, porque se não for pelo amor, é pela dor. Mas não é que é pela dor no sentido de o Senhor nos castigar. Ah, não, agora esse filho Isso. aqui, ele pecou. Todos nós pecamos todos os dias. A gente nunca vai ser perfeito. Muito longe disso, né? E então, se a gente for olhar para isso, não é essa questão do amor ou da dor. É a questão que existem estruturas profundas na nossa alma, existiam coisas na minha alma, no meu espírito, que só ele sabia, nem eu sabia. Inclusive, durante toda a minha vida, assim, desde pequenininho, a gente nasce num lar cristão, a gente já nasce naquele mover, digamos assim, né? Conhece profetas, sempre, meus pais sempre, minha mãe principalmente, sempre teve Sim. rodeada, assim, de pessoas, né? Profetas, a gente brincava as irmãzinhas do coque. E então eu cresci nisso. Eu sou a filha mais nova, então eu cresci nesse meio. Então era muito natural para mim. Então, né, ver aquele mover, ver alguém caindo, ver alguém falando em língua, isso sempre foi natural. Só que por isso que eu digo assim, a gente tá ali e às vezes a gente se sente, eu já conheço a Jesus, então eu não sou pecador, eu nem tenho. Eu tive fases da minha vida que eu pensava assim, Senhor, eu nem tenho testemunho para contar. Tá, eu vou falar, eu casei novinha, o primeiro ano de casamento foi difícil porque a gente era muito novinho, sabe? Assim, eu olhava aquilo e falava. Aí mal sabia eu que o senhor já tinha desenhado, né? Que ele ia começar o processo e falar: calma, filha, vou te dar alguns testemunhos para você poder contar um dia. Mas assim, eu tenho experimentado o amor dele. Sabe, amiga, a gente fez juntas esse curso, né? E eu posso te dizer que é isso mesmo, o dia que eu te falei, eu estava morta espiritualmente. Eu estava numa fase assim, porque vindo nesses 2 anos e meio desse início de um processo, eu cheguei numa fase assim que Deus vai trazendo coisas, né, para nos tratar. Então eu tinha Sim. chego numa fase assim que eu estava fechada. Fui colocando muro em cima de muro, sabe? Pensava que não, pensava que estava sendo curada. E de repente eu me vi assim,
eu vi as pessoas falando, ai, o Senhor faz, ai, isso vai acontecer, ai, os milagres, ai, as promessas. E eu tava assim, amém. Eu dava uma risadinha assim, amém, amém. Mas dentro de mim, eu tinha um muro tão grande que eu pensava, não acontece, isso aí a gente só ouve. O negócio é viver a vida mesmo, é trabalhar, né? O mínimo, assim, não digo. Mas é só trabalhar, viver, ter a família saudável. Isso é ser feliz. E graças a Deus, a minha irmã, né? Me fez uma das minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, gente. Estamos em 4, eu sou a caçulinha. Uma delas me convidou para fazer um curso, 2, na verdade, a gente fez Na verdade, fizemos nós 4, né? Com a Sim. Sinária, já a nossa quinta irmã já é 5. A quinta tava junto, aqui é metida. É. E quando minha irmã me mandou a última mensagem, eu tinha negado todos os convites dela. Não vou negar. O orgulho, né? O orgulho não é nem que eu pensava que eu não podia. Era o murinho lá dentro. O murinho tava Não tão preciso. duro que eu falava, não quero. Mais um curso. Não gosto dessas coisas de curso. Vai chegar lá, aquela gritaria, aquela coisa. Ai, eu sou Vão querer que eu tímida. fale? Porque até um tempo atrás, Sinara, eu pensava que eu era tímida. Mas, na verdade, eu descobri que eu não era tímida. Eu era medrosa e orgulhosa. Meu Deus. Aham. Ih, já passei por isso. Isso é muito forte. Para eu estar aqui, óbvio, não é nada fácil, porque a gente tem que quebrar um muro muito... Eu tenho que quebrar um muro muito grande, né? Que é da vergonha, da timidez. Automaticamente são os medos, medo de aceitação, medo de não ser perfeito. De julgamento. De julgamentos, de não suprir expectativas. A gente fica nessa, né? Ah. Mas aí eu aceitei fazer esse curso e na primeira aula, ali, na verdade, na hora que eu disse sim, eram 4 horas da tarde e o curso ia começar às 7. Quando eu enviei a mensagem primeiro, eu falei, tá bom, eu vou fazer. Daí ainda eu falei, mas acho que não vai ter vaga. Daí ela falou, não, eu já reservei a tua vaga. Daí eu falei, tá bom, então eu vou. Quando eu falei isso, me deu uma coisa por dentro, sabe? Eu senti literalmente assim, no meu estômago, um borbulhar assim. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aí? Isso não é normal. E era o Senhor, né? Era um encontrinho marcado, né? Sim. Vamos lá, filha, vamos subir, vamos se tratar aqui, vamos se curar, vamos derrubar muro. E é o começo, né? Eu digo que começou há 2 anos e meio atrás. Mas assim, o amor dele é isso que eu digo, ele não desiste de nós. Eu tenho dito assim para quem eu posso. Quando ele tem um plano, se ele diz que ele tem um plano na nossa vida, e ele tem um plano porque ele diz que mesmo antes de nós estarmos no ventre, ele já nos conhecia. Né? E às vezes a gente que tem filho pequeno, a minha pequena às vezes me pergunta, a minha pequena de 8 anos, a Isabela me pergunta às vezes, mãe, ai, mas em tal ano, assim, eles têm essa coisa de aprender os anos, tal, ai, sei lá, tipo, 10 anos atrás eu nem existia, né? Nem Jesus me conhecia, ela me falou isso um dia. Sério? Aí eu, opa! Falei, Peraí. Filha, Jesus já te conhecia, porque ele te conhecia antes da mamãe. E ele que me deu você. Ele que decidiu quem seria seu pai, sua mãe, e ele te colocou no meu ventre. Sabe? Que os filhos são a nossa herança, né? E muitas vezes a gente pode até levar um susto de uma gravidez, às vezes indesejada, ou, né, às vezes pessoas que têm os filhos já criados acabam engravidando. Mas sempre é um plano do Senhor, que ele já nos conhecia. E essa palavra, para mim, assim, não tem como ir contra ela. Né? Ele já nos conhecia e já nos amava. E já tinha um desenho, um plano perfeito para nós. Eu lembro, Frank, um dia, quando eu estava no processo eu falo que é fazendo as pazes com o passado. Né? Então, assim, a gente precisa fazer as pazes, né? Porque muitas vezes a gente não se perdoa, porque tem os dois lados, né? Da gente não se perdoar por coisas que a gente fez e também da gente não liberar o perdão para aquilo que fizeram para nós. E eu lembro que teve uma situação,
Um dia ainda vou fazer uma live, sabe? O Senhor tá queimando-se no meu coração ainda com meu filho, sobre algo que já foi curado dentro da minha casa. Ele já sabe de toda a história dele, mas um dia ele falou: mãe, eu quero ser um testemunho. Eu falei: você é o meu testemunho. E eu orando com ele, e o Senhor falou assim, e eu pedindo perdão por algumas coisas, e o Senhor falou para mim assim: filha, a história dele não começou no teu ventre. A história dele já começou antes da fundação do mundo, né? Que é tudo isso que a gente está falando. E aí às vezes, a gente coloca isso muito para nós, né? Ah, o Senhor me amou antes da fundação do mundo, mas isso a gente olha para o nosso filho, é a mesma coisa, ele amou antes da fundação do mundo, né? Isso não é só para mim, não é só para o meu marido, a gente tem que ter esse entendimento. E aí quando o Senhor falou isso para mim, ele curou o que faltava ser curado, sabe? Porque realmente não foi no meu ventre que começou a história dele, né? Já começou antes. E tu falou sobre esse versículo, e eu tinha anotado aqui que algo que ele ministrou, que ele falou assim, que ele nos amou antes de qualquer coisa existir. E que ele teve prazer, até eu vou ler esse versículo na linguagem, nessa versão aqui, ó, que é a mensagem. Que é muito linda, que está lá em Efésios 1:4. Deixei bem separadinho, porque é muito lindo nessa versão. E eu falei, eu quero ler nessa versão. Então, é Efésios 1, eu vou no 1:4. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. E nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. Aí abre parênteses. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu filho amado, totalmente de graça. Gente, eu li nessa versão e eu falei, é sobre isso. É sobre ele ter nos amado primeiro. Eu só posso amar porque ele me amou primeiro. Eu só posso perdoar porque primeiro eu fui perdoada. Ele foi o primeiro em tudo. Ele foi e sempre será o nosso primeiro amor, Fran. Ele é e sempre será. Tudo começou nele, tudo vai voltar para ele. Então isso é muito poderoso, né? A gente poder entender isso, sabe, verdadeiramente, de que isso é um fato e é uma verdade, é uma realidade. Isso não é uma história, né, Fran? Até sobre o perdão, Sinara, engraçado, eu digo, quando o Senhor quer falar, quem está pronto para ouvir, recebe, né? Pode ver que às vezes até a gente ouve pregações de datas próximas de pastores ou pastoras diferentes e elas estão todas falando a mesma coisa. Sim, alinhamento. Isso é o alinhamento do céu. Alinhamento. E eu tinha, deixa até eu pegar aqui, porque eu tinha, eu tinha até escrito justamente isso, assim, à medida que a gente conhece o amor dele, a gente aprende a se perdoar. Isso. Né? E às vezes não é que a gente cometeu algo, meu Deus, sabe, assim, algo que aos olhos dos outros seja uma coisa muito grande, um pecado. Sim. Mas às vezes o nosso olhar para o outro já é um pecado, sabe? Um desprezo, sabe? Quantas vezes, sem a gente ter o amor dele, a gente às vezes passa por alguém e despreza. Sim. Sabe? Eu me incluo porque a gente é assim, às vezes, se a gente está longe do Senhor, assim, com as coisas da vida, né? O estar longe não é, tô longe, tô fora de igreja ou de alguma coisa. Às vezes, aquele esfriamento do cotidiano, né? A gente acaba errando em coisas pequenas que para o outro é muito forte. Né? Que é, às vezes, um olhar de desprezo, às vezes, uma exclusão numa conversa, às vezes você está numa roda de conversa, você dá o olhar só para um e deixa o outro de lado. Sabe? E às vezes isso machuca. Machuca tão quanto às vezes você dá uma agressão física. Né? Que machuca a alma.
ou a indiferença, muitas vezes a gente vê. Por isso que eu digo que o Senhor tem levantado e vai levantar ainda mais muitas mulheres. Sim. Porque as mulheres, elas são muito feridas, e à medida que elas são feridas, elas ferem. Isso, É muito exatamente. difícil a gente ser ferida por alguém que não é ferida. E às vezes a gente tá ferida e não sabe que tá. Uhum. Eu tive muita ferida que eu não sabia que fazia parte de mim. E assim, o Senhor, é por isso que eu digo, ele vai te mostrando, ele vai cavando, deixando a gente cavar, né? Conforme a gente vai descobrindo uma coisinha, a gente cava um pouquinho. Aí a gente vai mais um pouquinho e vai vendo. E até chegar lá no profundo. E aí a gente vê, nossa, mas então era isso aqui? Isso aqui me fazia ferir os outros. Sabe? O pior, isso aqui fazia eu não me perdoar. E assim eu não transbordo o amor dele. Sim, exatamente. Né? Hoje eu me Muito pelo sinto assim. contrário, né, Fran? O que que as pessoas vão olhar para Fran e vão dizer? Meu, essa guria da igreja faz isso? Eu não quero nem saber. Isso é Deus, eu não quero nunca saber. Exatamente. Ah, isso aí é nariz em pé, isso aí. Ah, melhor ser fora da igreja, né? Porque se lá eles já não amam, imagina. Exatamente. E aí, é muito isso, assim. Eu não sabia que eu precisava me perdoar por muita coisa. Coisa que, assim, como eu digo, tem muito assunto, né, para abrir. Muita Assim. live, né, Fran? Processos causam muitos assuntos, trazem muitas. Mas hoje eu vejo, Sinara, que a gente precisa, primeiro, né? Nunca foi tão claro aquele mandamento, na verdade, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que para nos amar, primeiro a gente tem que amar o Senhor e automaticamente ele nos mostra e nos faz nos perdoar. Porque se a gente não nos perdoar, a gente está dizendo que a cruz foi em vão, né? A gente está dizendo, não, ele morreu, mas eu sou muito pecador, então eu não posso me perdoar. E aí isso, eu acredito que a gente fere o Senhor, né? Porque é como se a gente dissesse para ele, assim como nós mulheres, às vezes a gente se fere com a nossa autoestima. Às vezes a gente se olha no espelho, não gosta do que vê. Às vezes é a alma que está ferida e a gente não gosta do que está no exterior, né? E isso machuca, porque daí o Senhor olha para nós e pensa: poxa, filha, eu dei o meu filho, o meu único filho por ti, sabe? Para que tu se perdoe, para que você viva uma vida plena, para que você Isso. alcance uma plenitude de alegria, plenitude de espírito, de liberdade, que no Senhor nós somos livres, Isso. né? E uma coisa também que eu acho assim válido lembrar é que esse medo que a gente tem da exposição, o medo de não atingir a expectativa do outro, né? Eu digo aqui que a gente cria muro de medo das pessoas, né? O que acontece? Esse muro, ele nos impede de nos amar, né? E na verdade, o Senhor, ele só quer a nossa entrega, na verdade, né? Nós somos livres. E a gente não pode criar esse muro com as pessoas, porque a palavra do outro, ou a expectativa não suprida do outro, da nossa pessoa, não é ela que nos define. Não. É só a palavra dele. É só o amor dele. Então, assim, a gente, a gente tem que caminhar com ele, cada vez mais pertinho, a gente sente o amor dele, se perdoar todos os dias, porque todos os dias a gente vai errar. É igual quando a gente decide, por exemplo, tu pode falar bem disso, né, amiga? De decidir fazer um exercício físico. Eu vou mudar de vida e vou começar a fazer um exercício físico. Mas aconteceu que lá no quinto dia, por exemplo, eu comecei hoje e eu vou fazer todos os dias alguma coisa e tal, mas lá no quinto dia surgiu um aniversário. Daí você vai lá no aniversário, você come e tal. Aí no outro dia não consegue ir sei lá, na academia. Aí a gente vai lá e já generaliza tudo. Não, agora eu não vou mais. Acabou, eu já falhei no quinto dia, então eu não quero mais. E na verdade não é assim. A gente vai acordar todos os dias, a gente vai ter algum erro, todos os dias a gente vai ter. Né? Seja orgulho, seja
Às vezes a gente, sei lá, vai mentir, vai... Às vezes uma coisa boba, sabe? Cai uma coisa aqui, eu vou lá e falo, ai, não caiu nada. Sabe? Uma coisa boba de Uhum. vida. Então, assim, todos os dias a gente tem que se perdoar e falar, não, eu errei, mas calma, eu não preciso voltar lá para trás. Eu vou aqui, eu Sim. vou só continuar, eu só vou prosseguir para o meu alvo, que é uma Isso, o alvo. transformação. Eu Exatamente. acredito que o nosso alvo tem que ser uma transformação, porque à medida que ele nos transforma, ele vai nos usar. Né? A gente vem de uma era hoje que a internet está aí, é claro, a gente vê muita gente conhecida, aquela coisa da explosão, né? Tem muita gente famosa, seja secular, seja no meio cristão, muita gente influente. E às vezes a gente olha, como tu falou, né? Dos pequenos começos. Às vezes a gente olha e pensa, ah, não, mas isso aqui é tão pequenininho, né? Não, não é importante. Mas é importante, porque o nosso processo, ele precisa transbordar. Nossa vida, ela precisa transbordar na vida de alguém. Para que aquela pessoa seja cuidada, seja tratada. Às vezes algo que para mim pode parecer bobo, às vezes uma coisa que a gente passa pode parecer boba. A gente pode pensar, né? Ah, o outro vai achar isso muito bobo. Eu vou chorar isso aqui para ele? Mas não, às vezes aquilo ali é essencial para alguém que está passando por um processo parecido. Exatamente. Né? Às vezes a gente vai falar de perdão, a pessoa pensa, ah, não, mas eu não tenho nada para perdoar no meu relacionamento. Mas o perdão, às vezes, é em muitas áreas. É na área das amizades, é na área de pessoas, né? É no teu trabalho, é na escola, sabe? É em qualquer idade. A gente, desde pequenininho, tem que ensinar o filho a perdoar, né? A olhar o outro com empatia, que isso é algo Isso. também é muito importante. E a gente tem que transbordar. É isso aí. É para isso que ele nos chamou, né, Fran? É, E é como tu tinha dito, né? Que quando a gente é ferida, a gente fere, né? é. E temos que tomar muito cuidado, porque é muito bonito falar, né? Ah, um curado cura, um ferido fere, né? Ah, curadas para curar. Mas é um curado verdadeiro, genuíno, sabe? É um curado de dentro para fora. Não é um curado querer mostrar para alguém que aqui eu tô resolvida. Até porque a cura não parte de eu ter que provar alguma coisa para alguém. É esse cuidado que a gente tem que ter, que eu não quero ser curada para provar alguma coisa para alguém, Exatamente. né? Eu quero ser curada porque realmente eu quero resolver aquilo de dentro para fora. É. E aí você não faz esforço quando é de dentro para fora. Agora, aí o Senhor sustenta isso na tua vida. Ele respalda, porque vem dele. Agora, quando você faz algo para provar alguma coisa para alguém, você não vai sustentar isso por muito tempo. Uma hora a máscara vai cair. Exatamente. Não é? Porque a gente não vai conseguir manter isso. Porque não é verdadeiro, não é de dentro para fora. Porque quando é de dentro para fora, flui, você não faz mais força, você não, né? Você está curada, você não vai esquecer, tá lá, mas é uma cicatriz, você pode tocar naquele assunto, vai continuar surgindo situações em relação a essas áreas que a gente foi curada, mas aí foi mudado aqui, né? Porque o Senhor muitas vezes não vai mudar as situações, ele não vai dizer. Ah, vamos dar um exemplo prático aqui. A Fran foi, né, muito problema na rejeição, raiz de rejeição. Agora ela entendeu, ela tá curadinha. Então como o Senhor vai dizer assim, não, nada mais que leve ela a se sentir rejeitada ou alguma situação, não vou mais deixar acontecer na vida dela. Vai acontecer. Só que aí a Fran mudou. A Fran virou a chave, a Fran entendeu quem ela é no Senhor. Porque essa é a chave, entender a tua identidade de filha, quem você é nele. E automaticamente quem ele é em você. De que nem para ele você precisa provar nada, porque ele já sabe quem você é. Porque às vezes, Fran, até para Deus a gente quer provar. Sabe como? Quando eu quero forçar a minha vida espiritual. Ah, como assim forçar? Quando eu quero orar, quando eu quero jejuar, quando eu quero orar, quando eu quero ler a palavra, sabe? Eu quero fazer. E tudo é um processo, a vida espiritual é um processo também.
né? Aí eu vejo que a Fran tá lá avançada no processo, tá lá, né, fluindo. Aí eu também, mas o que que tu faz, Fran? Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, aquilo. Aí não, eu também quero fazer. Não, não. Faça no teu tempo. Conforme aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, conforme Ele vai te curando, conforme você vai permitindo Ele acessar esses lugares. Eu falo de quartinhos escuros, né? Porque quando, né, deixa Ele acessar esses quartinhos escuros com a luz, porque quando Ele começa a trazer luz, você começa a entender. É isso que você estava falando ali, de que você precisou, né, precisou chegar à luz de Deus para você começar a entender algumas coisas na tua vida, porque você achava que não. E isso não é só na vida da Fran, isso foi na minha vida e eu sei que o processo é diferente porque são situações diferentes na vida de cada uma, nós somos únicas. Só que essa é a chave, é nos permitir que o Senhor faça. Porque se tem uma coisa que Ele não invade e que Ele não vai forçar sem que a gente permita, é entregar o nosso coração. A palavra de Deus fala, filho meu, dai-me o teu coração. Então, nós precisamos entregar essa chave para Ele, para que Ele entre e faça tudo aquilo. Tem um louvor que eu não sei quem canta, mas fala, né? Começa a obra em mim. É uma obra. E Fran, na minha vida, se tu fala que tinha umas coisinhas, eu lembro que quando ele começou a desconstrução, eu falo que é uma desconstrução, né? Exatamente. É um vaso de barro, né? É uma desconstrução. Quando eu era criança, eu escutava uma música assim, bem antiga, que falava, né? Quebra a minha vida e faz de novo. Mas eu acho que em algum momento ele precisa fazer isso. Ele precisa, porque assim, ó, eu cresci, eu não sou de berço. Então, assim, eu conheci o Senhor em 2010. Então, eu já conheci dentro de uma religiosidade. E eu fui com muita sede. Aquele primeiro amor, o dia que eu conheci o Senhor, que eu senti Ele pela primeira vez, eu fiquei louca por Ele. E eu, sabe, aquela... Primeiro amor tudo, eu queria fazer... eu fazia tudo, eu queria levar todo mundo. Aí eu queria que todo mundo engolisse Jesus. Engole aqui, pega aqui. Engole, pega aqui, engole ali. E claro, né, porque a gente conhece Ele, mas a gente não tem maturidade no Espírito. A gente precisa aprender tudo isso. Enfim. E aí ele precisou, né, depois, em 2019, que começou, lá no sítio da Dona Val. Meu Deus, foi lá! Foi lá, Fran! Por isso que eu falo que a tua casa, a tua família, vocês são pessoas chaves na minha vida, porque tudo começou lá. Começou lá no sítio da Dona Val, que é um celeiro do Senhor, né? Que eu falo que é um celeiro aquele lugar. Começou lá no sítio da Dona Val com uma palavra do Darlan. Nossa. Então eu falo que tem pessoas que são pontuais na nossa vida. E é por isso que eu honro e respeito muito a vida do Darlan e a tua família, eu amo. Eu falo que a Fê a Fê que eu conheci primeiro, né? Foi depois eu conheci a família inteira através dela. A Fê foi minha líder de mulher única. E eu falo que eu vi um dia ela como uma conexão, sabe aqueles tubos e conexões que uma conexão liga um tubo no outro, que não tem como se não tiver conexão. A Fê é essa mulher na minha vida. Ela me conectou com muitas pessoas e que foram pessoas chaves, pessoas pontuais para aquele momento específico que Deus precisava fazer na minha vida. Tá ali ela, ó. Essa casa da Dona Val tem muita bênção. Tem, Fê, tem muita bênção. E é muito interessante, porque isso foi 2019, né? 2019. Então, e eu me lembro certinho de te conhecer num café lá na Mãe, que foi bem nesse fim de semana. Isso! Darlan e tudo mais, né? E eu me lembro que eu já te amei, assim. Tu falava bastante, né? Aquela coisa na mesa, assim, e tal. E eu nem sei quantas horas a gente ficou, mas assim, eu te amei. Eu falei, meu Deus, esse cenário é muito legal. Depois falei pra filha, meu, esse cenário é muito legal. Só que aí passou o tempo ali, não sei que mês era isso, mas logo depois era em junho. Junho de 2019. Um mês antes de eu engravidar da Martina, da minha bebê. Isso. E aí o que acontece? Aí engravida, aquela coisa, passa a gravidez, a memória fica meio fraca, né? Os hormônios. E aí eu fui te rever mesmo. Acho que foi esse ano, será o ano passado, eu já não sei agora. Acho que Fran, eu acho que foi esse ano. Esse ano, no início do ano.
E quando eu te vi, a primeira coisa foi nítido. Eu não sei explicar o quê, mas a tua mudança. E eu falei pra Fê, eu falei, meu Deus, mas a Sinara tá muito diferente. Era assim uma transformação, acredito, do espírito mesmo, né? No trabalhar dele. Sabe? E eu vi assim um transbordar. Eu brinquei ainda com a Fê um dia. Eu falei, ai, me chama pra tomar um café contigo lá na Sinara. Isso. E ela me chamou e vocês me chamaram, né? E agora é só chamar que eu saio correndo, né? Não, eu venho correndo mesmo. E esses dias ainda eu até brinquei, era um café pra ela, eu falei, eu posso ir junto? Daí eu até pensei, ela vai dizer que não. Porque a irmã fala a verdade, né? Uhum. Daí ela falou, pode vir. E aí eu falei, eu vou. Porque uma coisa muito importante também é a gente saber a mesa que a gente senta. E tem mesas que para aquele dia, assim, que a gente não tá bem, ou a gente só quer tomar um café mesmo, né? Às vezes a gente sabe que vai sentar e alguma coisa o Senhor vai falar que vai cuidar, que vai alegrar, ou que vai forjar, vai ensinar, né? Nem sempre é. E eu fui, assim, e eu digo que esse café é muito precioso. É verdade, é tão gostoso, Privilégio né? de quem pode te conhecer, amiga, porque eu vi a tua transformação. Como eu fiquei de 2019, bem dizer, eu fiquei quase 3 anos sem te ver. Sabe aquela coisa? Daí eu me lembro, assim, de quando eu ouvi teu nome, eu falei, meu Deus, a Sinara, sabe assim, como que, sabe assim, não vi mais, não teve mais contato. E aí, quando eu te vi, assim, foi um choque no bom sentido, de uma transformação muito linda que o Senhor estava fazendo. Amém. E quando a gente se conheceu, era a Sinara destruída, né? Tu me pegou na fase mais difícil, a fase que o Senhor ia começar, não tinha nem começado, porque aquele dia na fazenda foi só um ativar, sabe, de tudo que precisava passar. E é muito importante isso que tu tá falando, sabe, Fran? Porque aí é aquilo que a gente estava falando, que a gente não faz esforço, né? E é tão maravilhoso, porque começou esse processo, ele foi... E aí era nisso que eu queria falar, que a gente fala de desconstrução, né? Mas a Sinara, ele falou para mim assim, filha, eu preciso te implodir, tu precisa ser... Ei, eu juro, ele falou isso para mim. Meu Deus. Porque as minhas estruturas eram todas comprometidas. Porque eu fui construída em cima de um alicerce que não era dele. Sabe, Fran? E quando a gente é construída sobre doutrinas, sobre regras, sobre costumes, sobre uma religiosidade, isso chega a ser algo muito difícil para o Senhor. A gente fala, né? É mais fácil alguém que não conhece o Senhor se converter do que um religioso, né? Exatamente. E eu era essa mulher. E além de tudo, com muitas raízes de orgulho, muito aflorada a raiz da rejeição, uma mulher que não se conhecia, que não sabia quem era, que nunca ouviu falar de filha, que é ser filha, que é ser herdeira, não sabia nada. Eu era daquelas da fila da bênção, que queria comprar o Senhor, que quanto mais deu, mais se afundou, sabe? Quanto mais achou que as coisas eram com essas campanhas, sabe? Até que é pela nossa força, né? Pelo nosso sacrifício, pela nossa força. Não, dependendo do número de jejum, ou eu tenho que agora. Eu achava isso. Vou fazer campanha aqui, campanha lá. E aquilo foi me cansando, aquilo foi gerando um peso sobre a minha vida. E quando eu vi, eu era uma pessoa pesada, eu era uma mulher pesada, uma mulher que feria minha casa, que feria meus filhos, que feria as pessoas que estavam aqui e que auto se feria, sabe? Eu me machucava demais, porque eu me cobrava por coisas que o Senhor não me cobrava. E além de me cobrar, eu cobrava as pessoas e eu sempre tinha que arrumar um culpado para as coisas não estarem dando certo na minha vida. Sempre tinha que ter um culpado. Eu nunca fui uma mulher, eu nunca olhei para mim e disse, eu sou responsável por alguma coisa. Qualquer um é responsável, menos eu, sabe? Até que o Senhor falou assim, ei, vem cá.
Vem pro colinho de papai, que agora vai começar a Dói um nossa pouquinho, história. mas vai durar. Sim, vamos baixar esse narizinho. Eu lembro que a primeira coisa, Fran, a primeira coisa, quando eu comecei, que eu saí da denominação que eu estava, e que o senhor falou assim, aí foi onde eu conheci o amor dele. Sabe, Fran, eu, por muito tempo, eu achei que eu tinha que dar para receber alguma coisa dele, eu tinha que trocar amor por serviço, eu tinha que fazer alguma coisa para ele me amar e para ele me abençoar. E eu vivi muito tempo nisso, nesse engano. E quando ele me tirou desse lugar, ele me trouxe para dentro de casa, para a mesa, né? E hoje tem aquele louvor, a tua mesa cura. Esse louvor. Só saiu esse louvor dela porque ela viveu isso. Sabe? Isso é adoração. Isso não é qualquer letra. Isso saiu. E esse tipo de canção, esse tipo de adoração só sai no secreto, no mais profundo e na maior intimidade com ele, sabe? Exatamente. Talvez o processo mais dolorido, né? Mas é aonde ele vai, sabe, tirar a essência mesmo, sabe? Aí eu lembro que ele me trouxe para dentro de casa e a primeira pessoa que ele mandou eu pedir perdão era pro meu marido. E na época eu era obreira, eu jejuava, eu orava, eu era bambambam. Era usada. Eu era gospel ativada. Eu falava que eu era um negócio lá que depois o Espírito Santo me repreendeu nessa. E ele falou, não brinca com isso. Eu brincava sobre um negócio que eu não posso falar. Então hoje eu vou falar que eu era crente gospel ativada. E não tinha ninguém melhor que eu. Porque eu fazia. Eu era muito bem resolvida nas minhas coisas, na oração, jejum, meu Deus, era uma loucura. Ei, cheguei a jejuar 3 dias direto. 3 dias, não sei, hoje eu não consigo. Aquela época eu conseguia, como? Eu não sei. Só passava fome. Porque ficava nervosa, estressada. Não fluía porque era algo forçado, era algo que o Senhor não tinha me pedido. E aí o louvor fala, né? Tanto que eu trabalhei, tanto que me esforcei, né? Fazendo algo que o Senhor não tinha pedido para mim. Então se tornava cada dia mais pesado. E aí eu lembro que a primeira coisa... E aí eu culpava o meu marido, principalmente quando o financeiro não ia bem. Eu lembro que eu dizia assim, ó, é porque tu não é dizimista, a culpa é tua. Eu colocava esse peso sobre ele. E eu achava que eu estava certinha, né? E quando o Senhor me trouxe a revelação, ele falou assim, a primeira pessoa que você vai pedir perdão é o teu marido. Porque ele é mais crente que você. Nossa. E ali começou o processo, Fran. E ali começou a desconstrução. E aí as vendas começaram a cair. Porque o Senhor, ele é muito cuidadoso. Quando a gente fala que é um Deus de cuidado, ele não vai trazer tudo de uma vez. Porque nós não temos estrutura. Eu ia morrer se ele revelasse quem eu era. Ele teve que ir em etapas. E muito, muito bem divididinho. Porque dificuldade era para mim. Sabe? Ser moída, assim. Mas nesses 3 anos, né, de 2019 para agora, eu descobri o amor, o Pai, porque nesse tempo todo foi os anos mais abençoados. Foi o ano que eu não estava ligada em nenhuma igreja, que eu não estava servindo, que eu não estava trabalhando, que eu achava que eu tinha que trabalhar para ter. Sabe? Foi o ano que o Senhor pegou, separou e disse assim, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. O pai de amor que eu sou. E aí ele precisou arrancar desse lugar, desse engano, para começar esse trabalhar dele na nossa vida. Porque senão não tem como, Fran. Não tem. Dói. Ele quebra o orgulho, ele nos humilha. Mas quanto mais tu se humilha, quanto mais ele te quebra, mais você diminui, mais ele cresce na tua vida. Porque é isso. Importa que eu diminua e que ele cresça. Sempre foi sobre isso. E cada um ele vai ter uma forma de trabalhar.
Talvez a Fran, acho que comparada a Sinara, a Fran é de leve. Só que não interessa, é da forma que ele precisa trabalhar e ele vê o que nós não vemos. Ele enxerga o que nós não estamos enxergando. Então, muitas vezes ele vai dizer não para nós, porque o não dele é pedagógico, o não dele é proteção. Ele precisou me dizer muitos nãos para me proteger e muitas vezes de mim mesma, Fran. Até eu reconhecer, me autoconhecer. Porque é isso que é muito importante, a gente se autoconhecer, sabe? E deixar ele trabalhar. Muitas vezes ele me pediu coisas que eu dizia assim, mas Senhor, Mas isso já faz tanto tempo, já está resolvido. Ele falou, não, Sinara, não é o que você acha que deve ser, é o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, a gente vai brigar com ele, vai brigar, vai sair manca dessa briga. Como Jacó, não adianta, não vai, tu vai lutar com Deus, tu vai perder, não luta. Então é muito forte, sabe, Fã, sobre tudo isso, mas é algo que se tivesse que passar tudo de novo, eu passaria tudo de novo, sabe, para viver isso. Eu tava esses dias, assim, orando e tava falando justamente sobre as feridas, assim, que o Senhor cuida de nós, né? Sobre as feridas que às vezes Ele mesmo causa, justamente para nos tratar, nos processar e nos limpar. E o Senhor me mostrou assim que Ele é como Ele é o nosso pai, né? Ele me fez ver assim, um pai, por exemplo, um pai ele alerta o filho, ó, filho, ali, se você for ali, você vai cair. Né? Isso faz parte da minha vida porque ainda tenho uma de 2 anos, né? Então, assim, é toda hora a gente falando, né? Cuidado, ali cai, não vai na escada, não tropece. E a gente alerta, mas o filho, uma hora, ele vai porque ele é livre. Então, ele vai cair. Ele vai ter o primeiro tombo de bicicleta, né? Isso faz parte da vida, da infância. Sim. E assim, eu vi uma cena, sabe? Uma criança que ela machuca o joelho, por exemplo. Mas é um machucado, assim, aquele que rala e sangra mesmo. Não precisa levar ponto, mas ele sangra muito. Né? Não precisa ir para o hospital, mas ele sangra. Aí o filho chega em casa chorando, porque caiu de bicicleta. O pai já tinha avisado que era para ele cuidar, que ele ia se machucar, andar devagar, aquela coisa toda, né? E ele chega em casa, o pai vai fazer o quê? O pai vai dizer, não, agora caiu, eu não vou limpar isso aí. Deixa sujo. Deixa que vai sarar. Não, o pai vai pegar no colo, o pai vai lavar com água, né? O pai ele não vai colocar álcool naquela ferida para fazer ela arder, queimar ainda mais. Ele vai lavar ela com água corrente, água que vem dele. Só que essa água, mesmo ela sendo água, ela arde, porque a ferida está aberta, né? E assim aquela ferida, após limpar, o pai vai lá, faz um curativo e ela começa a criar a casquinha. Mas de repente, a gente decide fazer o quê? Arrancar a casquinha. Ai, essa casquinha tá tão bonitinha, né? Vamos tirar? Aí a gente tira e o que tem embaixo ainda? Ainda sangra. E aí ela vai levar mais um bom tempo para cicatrizar de novo. Né? Até que um dia que a gente tenha paciência de deixar ela cair, a gente olha ela ali, cuida, troca o curativo, né? Não deixa ela de lado, a gente cuida dela. Quando ela cai, que ela vira mesmo uma cicatriz, aí sim, ela não dói mais. Não dói. E eu até brinco, né? Cicatrizes são medalhas. A gente brinca com as crianças, né? Ah, é uma medalha. Primeira medalha do verão, a primeira medalha do ano, aquela coisa, né? Quando eles caem e se machucam. E elas são as nossas medalhas, porque elas contam a nossa história. Isso. Né? Então, depende muito da gente também, de agarrar o nosso processo, porque, vamos falar a verdade, amiga, há 3 anos atrás, tu poderia ter dito pro Senhor, eu não quero, não, tá doendo demais, eu vou arrancar essa casquinha aqui e eu não quero mais. Eu não quero que cicatrize. Vou ficar aqui, ela cicatriza, eu arranco. Ela cicatriza, eu arranco. Ela cria casquinha, eu arranco. E a gente dizer sim pro Senhor, para Ele nos tratar, isso também tem um peso muito grande. Né? Porque
só assim, amiga, eu vejo que a gente é livre. Nas mãos dele, ele nos fez para ser livres. E muitas vezes, se a gente não deixar ele tratar essas feridas internas, as minhas eram todas internas, eram na alma, coisas que eu nem imaginava. Se eu não deixasse, se eu não aceitasse talvez o processo, eu podia ter dito não, podia ter me fechado, né? Sofrido mais um pouco, assim, no buraco, né? Porque com ele a gente até sofre tratando das feridas. Mas ele é amor, ele tá ali, a gente tá no colo dele. Por isso que a gente tem que saber que a gente é amado. Isso. E então o nosso sim para o processo, o nosso sim para ele nos tratar é muito importante. Muito. Né? Talvez alguém que às vezes está passando por uma situação, às vezes com filhos, às vezes, tem tanta coisa, né? A mulher tem tantas coisas que ela precisa agarrar e não é nem o ser perfeito, é o dar conta, né? A gente tem que dar conta. Tem casa, tem filho, e dependendo da fase que o filho tá, é fase de prova na escola, aí é fase de briga na escola. São coisas do cotidiano, né? Que também, cada um também vai viver um processo, né? O Senhor também tem um plano na vida deles e tem coisa que a gente não vai poder evitar. Não. E a gente eles são flechas, né? Flechas. Então, é muito importante a gente olhar. Eu tenho tentado olhar para dentro, por exemplo, assim, e hoje aconteceu alguma coisa que me entristeceu. De repente, sei lá, acordou bem, tá tudo bem até lá metade do dia, de repente aconteceu alguma coisa que parece que sugou, assim, o dia ficou amargo. Eu tenho tentado parar assim e perguntar pro Senhor, Senhor, o que tem ainda que tá me deixando assim? O que aconteceu que me deixou assim? Será que alguém me falou alguma palavra e eu não percebi? Essa coisa de olhar para dentro, mas com o Senhor, porque eu sozinha, eu não tenho essa capacidade de olhar e descobrir, não, é isso. Talvez as pessoas que estudam, psicólogos até tenham, mas assim, eu sozinha não tenho essa capacidade, então tem que ser o Senhor mesmo. Então eu pergunto para ele, né? E assim a gente vai vendo. E aí é onde a gente vai vendo que quanto mais a gente entra, mais coisa a gente tem para se limpar. Só que vale muito a pena, né? Eu confesso pra ti, eu sofri muito nesses 2 anos e meio, cara. Foi muito difícil. Um dia eu creio que vai ter muito testemunho pra contar, assim. Amém. Já tenho, mas eu digo assim, Deus prepara, né, as oportunidades pra gente contar. E eu sempre falo pro Senhor, Senhor, obrigada, porque realmente a gente ouvia, né? Porque o Senhor não revela o processo. Realmente. Eu olho pra trás e falo, que bom que ele não revelou meu processo. Porque eu ia dizer, não, Senhor, por favor, eu não vou aguentar. Não, eu ia dizer um não bem redondo pra eles. Eu não. Deixa me mata. Assim, eu tô bem aqui, a gente fica bem com os muros, a gente pensa que tá bem. E só que ao mesmo tempo eu olho pra trás e eu agradeço todos os dias, porque foram lágrimas e até para quem já assistiu, né, tem aquele filme da cabana. Eu lembro que tem uma parte do filme que ele mostra o potinho de lágrimas. Então eu creio que sim, o Espírito Santo tem um potinho de lágrimas, que ele pega as nossas lágrimas e às vezes a gente só chora mesmo, a gente não sabe nem orar às vezes. Às vezes a gente chega na presença de Deus só chorando. Sim. Só que ele tá trabalhando, né? Ali ele tá trabalhando com amor. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Né? E é sobre isso, né, Fran? E aí a gente começa a entender que tudo aquilo que ele quer curar em nós é porque ele sabe o quanto nós vamos ser usadas. E é desses lugares de dor que vai sair cura. Eu não lembro aonde que eu escutei, mas eu escutei alguém falando sobre a gente ter uma mochila. Mas aí já não é aquela mochila de carregar coisas ruins. É uma mochila que a gente vai guardando algumas ferramentas, porque aí a gente vai sendo curada e vai recebendo ferramentas. E aí a gente vai guardando. Aí quando a gente encontra alguém que está passando por aquilo que a gente um dia já passou, a gente dá um colo e diz assim, vem cá, deixa eu tirar aqui da minha mochila uma ferramenta, aquela que eu usei para vencer também nessa área. Então é sobre isso, né? É isso que a gente carrega autoridade, a gente carrega, sabe, de poder olhar para essa mulher e dizer assim, ei,
tem jeito sim, tem como acontecer, eu venci, o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer na tua, e aí a gente entra naquilo que a gente falou no começo, sobre encorajar, né? Sobre ser mulheres que ativam outras mulheres, sabe? Mulher chave na vida de outra. Um dia a gente precisou de pessoas chaves na nossa e a gente vai continuar em cada etapa, em cada processo. Mas que a gente também não esteja só para receber pessoas chave, mas que a gente seja essa pessoa chave na vida de tantas mulheres que precisam, né? Às vezes tem pessoas do nosso lado, Fran. Os nossos vizinhos, no nosso bairro. Esses dias eu escutei, acho que foi a Viviane Martinello, não queira as grandes coisas, peça para ser resposta na tua vizinhança, resposta no teu bairro, resposta na tua cidade. E aí aquilo foi muito forte, porque eu falei, nossa, é sobre isso, é ser resposta dentro da minha casa. Já pensou? Uma mulher curada, posicionada, quando tu disse o sim, que a gente tem que dar o sim para Deus, isso fala de um posicionamento. Esse posicionamento não é tu correr, fazer. Não, posicionamento é você dizer assim, sim, eu quero. Sim, eu vou. Né? Porque hoje a gente não era nada confortável a gente estar aqui hoje, Fran. Não. Gostoso é a gente estar aqui na nossa mesa, falando aqui nós duas, e aí tá tudo certo. Ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo, a gente tá aqui bem à vontade. Mas hoje a gente disse sim, é um posicionamento. Hoje nós nos posicionamos diante daquilo que o Senhor estava nos pedindo. Só que era uma decisão minha e tua. O Senhor falou, Sinara, fala com a Fran. Era uma decisão da Fran, se posicionar ou não. Né? Então, isso, nós precisamos todo dia tomar uma decisão. Se eu vou crer nas verdades de Cristo ou vou crer nas mentiras do inimigo. Né? É uma decisão diária. Uma decisão diária. Eu escolho Cristo todos os dias. Né? E sobre a cicatriz, o Senhor ministrou algo muito lindo. Sobre carregar no nosso corpo as marcas de Cristo. É sobre isso, amiga. Porque toda vez que eu renuncio, toda vez que eu me calo, toda vez que eu vou lá e peço perdão, mesmo que eu não tenha feito, não interessa. Você entra num lugar em Deus de que não tem mais assim, ai, você nem olha para Deus e fala, ai, mas não fui eu que fiz, não. Ele falou, vai, vou. Sabe? Né? Você já está posicionada, é uma mulher posicionada. E aí o Senhor olha e diz assim, o céu olha para essa mulher e diz assim, essa aí eu posso contar, vai. E aí ele começa a te colocar em outros lugares, começa a te botar em outras mesas de conexão, sabe? Aí você já não começa mais a andar de qualquer jeito, não é mais com a multidão. Você entende que você vai chegar no lugar e você vai ser a diferença naquele lugar. Exatamente. Sabe, Fran? Não é mais aquela mulher fominha que, ai, não, eu vou lá ficar quietinha, só quero receber. Não. Ei, eu tô lá. Igual o Darlan nos ensina. Ele tava no mercado e tava lá. Quem é a próxima vítima? Quem é? Aí eu lembro que uma vez eu saí de casa e os meus filhos morrem de rir, né? Eu falei assim, aonde tu vai, mãe? Mudar a vida de alguém. Eu ia tomar um café com alguém, ia mudar a vida de alguém. Sabe por quê? Porque isso não é se achar alguém. É você saber o que você carrega. Exatamente. Sabe, Fran? Porque a gente se ilude muito, ou tá preocupado que os outros vão pensar, o que vão dizer, vão achar que eu tô que é o orgulho. Não, é saber o que você carrega. O Darlan um dia falou assim, ó, que um dia Deus falou para ele assim, filho, você não sabe o que você carrega. Aí ele, que legal, né? Então é muito grande. Ele falou, não é legal você não saber, você tem que saber o que você carrega. Porque aí você não anda mais de qualquer jeito, Fran. Aí, Fran, tu começa a ter sabedoria, discernimento, discernir a mesa que você tá, com quem você tá. Você começa a discernir o modo e o tempo de Deus fazer, sabe? A tua visão muda, o teu entendimento muda, o teu posicionamento muda. A tua casa, sabe? Então aí você começa a entender que primeiro você tem que ser dentro da tua casa. Primeiro é para as tuas filhas, primeiro é para o Felipe, sabe? Porque se você não fizer dentro da tua casa, você não está preparada para os de fora, Fran. Tá errado. Você tá pulando etapas. Se você tá lá fora, fazendo tudo lá fora e a tua família tá esquecida, você tá pulando fases desse processo. Tá errado. Pode parar uma hora, o Senhor vai ter que te parar. Infelizmente. Sabe? E é isso. É o amor de Deus por ti. Não, ele não me ama, ele mandou eu parar. Como a gente escuta vários testemunhos de mulheres que estão conhecidas, né, ministerialmente conhecidas,
né, em ministérios muito, muito relevantes. E elas falam, eu tive que voltar para dentro de casa. Eu tive que ir pro fogão, eu tive que ir pra pia, eu tive que voltar a ser mãe, voltar a ser esposa, limpar banheiro. Porque esse é a escola do quebrantamento, amiga. Sabe, Sinara, Sabe? isso é uma grande chave. Isso eu senti muito forte do Senhor nesses últimos 2 meses ali, que eu tentei aplicar o máximo que eu podia do meu curso, porque o que acontece? A minha mais velha tem 8 anos, né? E assim, a menina, a gente sabe que ela amadurece um pouco mais cedo. Sim. E eu vejo assim, a maioria das pessoas que eu conheço, o filho mais velho, parece que ele já nasce com um senso de responsabilidade, uma coisa, né? Já viu? Eu digo que todo mundo, quem puder, tem que ter mais de um filho, porque eu acho que o segundo, assim, ele vem, não sei explicar, pelo menos lá em casa foi assim, né? Aham. Então a minha mais velha, ela tem 8 anos, mas a gente brinca que ela é uma adulta. Ela tem, assim, eu já vivo hoje aquela coisa que com um filho fala de um jeito, com o outro vai falar de outro, né? Uhum. Um a gente explica, isso aqui não é legal, não vai por aqui, não vai por ali, ele entende. O outro já vai ter que ser um pouquinho, ter uma outra dinâmica. Tem Exatamente. muita São níveis, sabedoria né, do Fran? Senhor. Níveis de É, maturidade. é. E aí assim, eu comecei a aplicar muita coisa que eu aprendi no curso com a minha mais velha. Eu comecei a conversar com ela. Então, assim, à medida que eu falava para ela, eu sabia que era Deus falando comigo. Sabe? Um dia eu cheguei para ela e perguntei assim: "Ô filha, como é que é lá na escola? Você tem vergonha quando o professor pergunta alguma coisa? Você tem vergonha de responder?" E aí ela me falou: "Não, mãe, eu não tenho." Daí eu falei: "Ai, que bom, filha, porque a vergonha", eu falei, "a vergonha não..." Daí eu comecei a falar para ela. Falei: "Filha, a vergonha é uma coisa muito ruim, porque ela começou lá no Éden, quando Adão e Eva sentiram vergonha do Senhor. Por quê? Porque eles tinham pecado. Então, eu falei, a mãe, aí eu me mostrei vulnerável, né? Eu falei, a mãe se sentiu envergonhada por muitos anos. Quantos anos em fase de escola, aquele medo, vergonha, medo de não ser perfeito, Uhum. medo de não falar, medo de falar, sabe? E quanta coisa aquilo me travou nesses anos todos e com certeza impediu também o Senhor de me usar. Porque quando Isso. a gente tem a coragem de ser vulnerável e de dizer, não, eu não sou perfeito, mas se eu tenho, né, se eu conheço o Senhor, por exemplo, eu preciso transbordar alguma coisa na vida de alguém. Preciso mostrar o amor dele, né? Então, assim, a vergonha é aquilo que eu digo, eu sempre me achei muito tímida, mas eu vi que não era nada de timidez, era orgulho, Isso. vergonha, sabe? Coisas assim que vão nos travando e nos fechando. Sim. E aí aquilo, assim, quando eu me vi falando para ela, eu fui entendendo, assim, eu falei, nossa, Deus, a cada dia eu entendo mais por que que tu me deu 2 filhas. Que Porque hoje lindo. elas são crianças, mas elas vão ser mulheres. E eu vou criar elas para irem muito mais longe, para elas transbordarem desde já, né? Eu já tento puxar, assim, desde Isso. já, assim, aquela coisa da escola, de não excluir ninguém, de olhar o outro com empatia. Eu tento ensinar demais isso, porque o empatia, acho que ela tem que fazer parte do nosso vocabulário, da nossa vida todos os dias, Sim. né? Porque é muito doído. E eu acho que se a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro, a gente já diminui muita ferida na vida das pessoas, Isso aí. sabe? Às vezes é um oi, é uma palavra errada, é uma pergunta errada. Às vezes é aquele julgamento, né? Às vezes eu que sou mãe, eu diante de Deus, eu não tenho vergonha de falar quando me perguntam, mas tu faz o quê? Daí eu falo, eu sou mãe. Assim, eu sou do lar. Eu não tenho vergonha de Uhum. falar. Só que é constrangedor. Porque Sim. dependendo da pessoa, a mulher, principalmente, ela te olha assim, "Ah, do lar? Não faz nada, Aham. então, né?" Sim. E aí é aonde a gente tem que ter empatia pra gente não ser essa pessoa que olha para o outro ou faz uma pergunta que deixa o outro constrangido ou que com o olhar da resposta constrange e às vezes machuca, Isso. né? E às vezes é só um olhar diferente, né, Fran? Muitas vezes tu não vai precisar falar nada. É um sorriso, é um olhar, É, né? Que isso fala muito mais do que 1000 palavras. Um abraço, ele tem o poder de curar, é, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente retém isso, né, Fran? é.
A gente retém por vergonha. Ai, será que eu vou? Será que ela vai aceitar? Será? E vai, não vai, com certeza vai ser. Se for verdadeiro, se carregar aquilo que está em nós, não tem como não trazer cura. E eu sei, eu falo isso porque quantos abraços a gente recebeu? E abraço, Frank, não precisa dizer nada. Não é? É só um abraço. E às vezes nem é para falar nada mesmo. É só abraçar. Né? Que aí se torna, é como se fosse um abrigo, né? É como se fosse um abrigo naquele momento de que você quer só um abraço, tu não quer falar nada, tu não quer que ninguém te fale nada, mas você só precisa receber um abraço. E muitas vezes, muitas não, eu acredito que sempre é o Senhor, porque ele sabe, ele precisa da gente, por isso que a gente é só o canal, né? Então, assim, e quando a gente não entende isso, a gente não se posiciona, a gente deixa de dar um abraço que é o abraço dele. A gente deixa de dar um sorriso que é o sorriso dele, né? Exatamente. E é lindo isso, é tão maravilhoso ouvir. Tá vendo, Fran, qual é a diferença de quando a gente tem entendimento? Como a gente muda a criação dos nossos filhos? E assim, tá tudo certo, Fran, porque os nossos pais, eles nos deram aquilo que eles tinham para dar. Exatamente. Né? Sabe? Eu entendi isso, sabe? Eu não culpo mais, não julgo mais. Eu falo, meu Deus, era o que eles tinham para nos dar. E amém por isso. Amém por isso. Agora nós conhecemos o Senhor, né, de uma forma íntima, né? Vamos buscando a cada dia um relacionamento com Ele. Então tudo muda. Se lá na minha infância eu não ouvia os meus pais dizendo que me amava, hoje eu não vou falar? Não, eu falo sim. Exatamente. Porque o amor, porque você transborda aquilo que você recebe. Então, quando a gente entende esse amor, tu vai transbordar esse amor, Fran. Exatamente. Independente se você recebeu ou não recebeu de alguém, né? A gente tem que... mais uma vez entra o perdão, né? Principalmente pai e mãe. Eu digo, só quem é pai sabe. Sim. O filho, ele vem, eles são presentes na nossa vida, mas eles não vêm com manual. Não. E eles vêm limpinhos, é uma obra perfeita. E muitas vezes a gente estraga. E até isso é uma coisa também que muitas vezes a gente pode pensar, ai, mas meu filho já está grande, eu não tive a oportunidade de ensinar de tal maneira, tal, tanta coisa que eu leio hoje, poxa, né? Aquela coisa que até os 7 anos é formado o caráter, as memórias e tal da infância são as mais fortes. Mas se tem vida, se a gente está vivo, a gente pode criar novas memórias. Sim. E conforme a gente vai colocando novas memórias neles, a gente vai apagando as outras. Ai, que lindo isso aí. Né? Que mais uma vez não adianta a gente se culpar e pensar, meu Deus, mas quantas vezes eu magoei, né? Eu que sou mãe de menina, a gente às vezes penteia um cabelo, puxa um fiozinho, e aí a minha mãe tem 4 mulheres, né? E ela sempre falava pra gente, a gente brinca, né? Que tem a queridinha aqui, a queridinha ali, mas ela sempre falou, não é isso, é que cada filho tem um jeito. Tem um filho que se a gente puxar sem querer o cabelo, ele não vai fazer nada. Ele vai dizer, passou, não foi nada. Né? Tem um filho que cai, já levanta e sai correndo brincar. Sim. Agora, tem um filho que não, ele é sensível. Então, aquele puxãozinho num fiozinho. Às vezes já fica dodói, já parece, talvez dentro dele ele pensa, meu Deus, a minha mãe tá judiando de mim. Ela não gosta de mim. É isso. Que lindo, Fran. Nós já estamos em 1 hora, acho que a gente começou 9 horas, né? 8 horas, né? Então, para não ficar muito extenso, né? Para a gente ter mais conversa para a próxima live, né, Fran? Fran, eu quero que tu finalize, eu quero que você fale, né? Aquilo que está no teu coração, né? Para quem está aqui, para quem está ouvindo. E que você derrame teu coração, né? Aquilo que está queimando no teu coração. Eu sei que tu já falou muita coisa, mas assim, para a gente finalizar, se tu quiser orar, fica à vontade. Eu só quero falar uma coisa. A gente falou de mesa, né? Que você falou assim, cuidar das mesas, né? Sim. Que a gente senta. E é tão louco porque o senhor falou sobre mesa hoje à tarde comigo. E assim, ó, eu até anotei aqui que a mesa
é um lugar de encontro, de desconstrução, de alinhamento, de cura e de entendimento. Essa é a minha mesa, tá? Essa é a mesa que eu precisei sentar. Então, nessa mesa precisei primeiro sentar nessa mesa, a mesa da presença, ter um encontro com ele para começar a ser curada, desconstruída, cura, alinhamento e entendimento, né? Entender para ser alinhada com aquilo que ele pensa a nosso respeito. E ali eu fui desconstruído, muitos muros de proteção, né? Muitos lugares que eu estava escondida, que eu estava aprisionada, achando que era um lugar onde ninguém mais ia me ferir, ninguém mais ia tocar. E nessa mesa eu entendi o quanto eu corri fazendo coisas que ele não me pediu, o quanto eu me esforcei, gastei tempo e energia fazendo para homens e não para ele, né? E eu não culpo as pessoas, eu trago toda a responsabilidade para mim, porque eu sempre tive isso aqui, numa cabeceira ou numa gaveta. Eu nunca tive isso aqui para buscar realmente conhecer quem ele era. Então, eu tive que comer comidas que me davam, comidas prontas, porque eu não tinha vontade, achava que era assim, que estava tudo certo, né? Era o que me davam. Eu nem ia para a palavra para realmente ter a confirmação se aquilo era de Deus ou não era. Eu não buscava para isso, porque eu achava que era e pronto. Então, ele teve que desconstruir os meus achismos, né? Aquilo que eu achava que era certo, aquilo que eu insistia, né? O meu orgulho. Até anotei aqui. Ele teve que... E aí, enquanto eu não resistia, enquanto eu o resistia, eu me feria e feria os outros. Eu era essa mulher que me feria e feria os outros. Não me contentava só em me ferir. E aí ele falou comigo que enquanto eu não entregasse tudo, Fran, eu não iria ser curada. Porque a mesa é um lugar de entrega. E enquanto eu não entreguei tudo, eu não descansei, eu não tive paz, porque eu lutei com ele e saí mancando desse encontro. Porque não tem como ser diferente, sabe? A gente precisa conhecer. Um dia ele falou uma frase para mim: você está aprendendo de mim comigo. Então nós precisamos aprender dele com ele. É verdade. Sabe? É muito poderoso a gente estar aqui, a gente está compartilhando, e isso é necessário, é o corpo de Cristo, né? Em movimento. Só que nada disso resolve se eu não tiver o meu tempo, o meu relacionamento com ele. Porque quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu confio, mais eu descanso, mais eu experimento, mais eu conheço do caráter do Pai. E aí começa a vir coisas e situações que eu vou olhar e vou dizer assim, ó, ei, isso não é do caráter do meu Pai. Você vai conseguir fazer filtros, né, discernir o que é do Senhor e o que não é. Então, eu termino com isso. E eu quero agora que você complete tudo aí, porque eu sei que tu tem muita coisa maravilhosa aí. Então, Sara, assim, falando do amor, né? Queria deixar, assim, para quem talvez esteja passando por algum processo na vida, acredito que todos nós, né? Acho que todo mundo passa por alguma coisa na vida, né? Em alguma área, a gente está passando por alguma mudança, algum processo. E eu queria dizer, assim, para quem tem medo, sabe? Para as pessoas que têm medo. Medo, eu até anotei aqui, medo de todo tipo, né? Medo de não ser aceito, medo do que vão pensar sobre você, medo da exposição, medo da morte, né? Tem muita gente que às vezes anda com medo. A gente vem de uma era, assim, que viu muitas pessoas, né, morrendo e tudo isso causa um medo na gente, né? Sim. Sabe, assim, medo do dia mal, medo do dia ruim, medo... Esse medo que é o que mais me pega, assim, medo de pessoas. Né? Às vezes você tem medo de pessoas. Às vezes
você foi tão ferido que tem medo de chegar perto de alguém e pensa que todo mundo vai ser igual. A gente tem, né? Os traumas, eles nos causam bloqueios e a gente fica assim. Mas saiba que o Senhor, antes do ventre, Ele te escolheu. E Ele já sabia. Então, assim, ó, se você nasceu, se você tá aqui, é porque Ele já te conhecia. Mesmo que esteja difícil, mesmo que a vida foi difícil, mesmo que o processo doa, sabe? E eu desafio, assim, as pessoas a dizerem sim pro Senhor, sabe? Olhar para alguma área, talvez tá ali patinando em alguma área que não vai para frente, tá patinando em algum processo e fala, puxa, mas eu já tô tantos anos aqui e nada mudou, sabe? Eu vejo assim, se eu não tivesse dito sim, sabe? Se eu não tivesse agora, há pouco tempo, 2 meses atrás, talvez dito sim pro Senhor, eu ia estar no mesmo buraco. Eu ia estar muito pior, na verdade, né? Mais tempo. Então, saiba que tudo que acontece na nossa vida é porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele tá nos levando para algum lugar. Sim. Né? E lá na frente eu digo que a nossa vida é um quebra-cabeça do Senhor. E conforme as peças vão acontecendo as coisas, a gente vai curando uma coisa aqui, limpando outra coisa ali e arrumando outra coisa aqui. Quando a gente olha, a gente fala, nossa, era um quebra-cabeça, tinha que ter acontecido isso, para aquilo, e agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui, vamos para a próxima peça. Né? Então, assim, não despreze os pequenos gestos, os pequenos começos, sabe? Seja um canal do Senhor na vida de alguém. Amém. Sabe, com um sorriso, com um abraço. Pergunta para o Senhor, Senhor, hoje eu sentei nessa mesa aqui. Eu tô nesse lugar aqui hoje, Senhor. O que tu tem para fazer aqui? É alguém que precisa de um sorriso? Às vezes pode ser um sorriso, às vezes a gente vai passar, às vezes na própria academia a gente vai passar, né? Pela menina que trabalha lá na entrada e vai dar um sorriso. E aquele sorriso pode mudar o dia dela. Sabe, o olhar verdadeiro, você olhar no olho e falar assim, oi, bom dia, eu tô aqui. Isso. Sabe, nós somos humanos, né? O ser humano, eu acho que a gente vai virando muito objeto, assim, com essa coisa de internet, rede social e celular. Eu percebo, assim, eu tenho me policiado para não entrar nos lugares olhando para o celular. Porque principalmente a academia, é um lugar que a gente vai com o celular para ouvir uma música ou assistir alguma coisa, né? Então eu tenho me policiado, porque senão a gente entra ali em alguma coisa e já, pronto, já passou por várias pessoas, Sim. Não deu um olhar. Né? E são coisas muito pequenas que podem transformar o dia de alguém. Né? É isso aí. Então é isso, assim, que você saiba que você é amado por Ele. Sabe? Se você não se sente amado por Ele, busca nele. Fala, Senhor, me mostra o teu amor. E se perdoe. Principalmente, se perdoe. Se perdoando, você vai entender o quanto Ele nos ama. E o quanto foi difícil dar o único filho dele por nós. É isso aí. E quando a gente fala que Jesus é lindo, é porque Ele é lindo mesmo. E eu lembro que eu ouvi as pessoas falando assim, eu não tenho vergonha de falar de Deus porque eu sei de onde Ele me tirou. E aí eu pensava, puxa vida, eu não sei. Eu pensava comigo, eu não sei de onde Ele me tirou. Mas agora eu sei. Falei, a gente chega em níveis de processo, por isso que eu digo, agradeço, Jesus, obrigada pelo processo, é doído. Mas é necessário, Mas a gente chega num nível que a gente pensa, o quê? Eu sei de onde eu tava, que buraco eu tava, e só Ele tava comigo. Era só o amor dele. E aí a gente realmente quer sair falando dele e a gente parece tudo louco mesmo. Acho que as pessoas pensam, tudo doido de Jesus aí, ó, tudo doidinho. É isso Mas aí. É bom ser doido de amor por Ele. É isso aí. Que lindo, Fran. Fran, eu quero te agradecer. Né? A gente conversou por áudio e eu quero reforçar aqui que é um romper na tua vida. Sim. É um romper para tudo aquilo que o Senhor quer derramar muito mais sobre a tua vida. Mas hoje não só como uma Fran que está ali para receber, mas uma Fran para doar, uma Fran para derramar. Porque tem muita coisa aí dentro, sabe? Então, a gente pensa assim, mas por que o Senhor vai usar uma live para romper? Por que o Senhor vai fazer isso? Não, Ele pode fazer diferente.
a gente não pode subestimar a forma que o Senhor trabalha, né? A gente só tem que obedecer, porque a forma de trabalhar é dele, né? Do jeitinho que ele quer. Mas eu sei que você é uma voz profética, amiga. E que muita coisa estava pronta aí dentro para ser liberada, mas que isso tudo que você relatou para a gente aqui estava impedindo. É um canal obstruído. Sabe aquele canal obstruído? Aquele canal? Então, hoje a Fran não é mais um canal obstruído. Hoje a Fran é um canal liberado para que as águas fluam. E a palavra de Deus diz que do teu interior fluirão rios de águas vivas. E é isso que eu vejo. Eu vejo a tua boca abrindo e saindo águas, sabe? Assim, um manancial de águas vivas. Sabe, amiga? Então não fecha mais a tua boca. Sabe? Diga sim para o Senhor. Diga sim para aquilo que Ele tem para a tua vida. Sabe? Já foi dito muito não. Você já disse muito não, porque precisava receber realmente a cura, né? Daquilo que precisava, daquilo que te impedia. Porque o medo, ele é um grande vilão. O medo, ele nos paralisa. Não tem problema a gente ter medo, mas desde que ele não nos paralise. E é isso que o Senhor me mostra, que o medo te paralisou por muito tempo. Mas a partir de hoje, ele não paralisa mais, Fran. Amém. É uma nova Fran. É uma nova Fran. Uma Fran reposicionada, realinhada com o céu. Amém. Tá? E que você vai viver tudo aquilo que ele sonhou e determinou. E eu declaro sobre a tua vida um tempo de aceleramento, amiga. É um tempo de aceleramento. Ei, você vai começar a viver coisas que você vai dizer assim, o que está acontecendo? O que é isso? Limpe, o que é isso? Entendeu? E as tuas irmãs, quem estiver aqui nessa live, vai ser testemunha do que nós estamos falando aqui, amiga. Amiga, assim, é um destravar. Eu vejo assim um aceleramento do Senhor, sabe? E eu quero fazer parte disso. Eu fico feliz porque eu pude ser um canal do Senhor para que isso flua na tua vida, tá? E eu vou ver muitos frutos. Agora é um tempo de fruto, é um tempo de frutificar, amiga. É um tempo de frutificar e você vai frutificar. E é fruto do fruto que gera outro fruto, sabe? É assim. E é isso que vai acontecer na tua vida. É isso que vai acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém. Eu quero te agradecer e também para quem estiver aqui ainda, ou talvez, não sei se depois fica gravado para alguém assistir. Eu vou salvar. Essa live, para quem é mais próximo, assim, sabe, eu fiquei acho que 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses sem Instagram. Eu desativei a minha conta, o meu Instagram, né? E não que eu fiquei sem entrar, é claro que às vezes eu queria ver alguma coisa, eu entrava. Só que, é como eu digo, como não era o meu, então assim, tinha muita gente que eu não lembrava, sabe? Aquela coisa que você não tá vendo ali a pessoa todos os dias, então tu não lembra. Enfim, até foi uma experiência, assim. E eu pensava que eu nunca mais ia voltar. Eu deixei a conta desativada, e até um dia o Felipe ativou sem querer no computador dele, e ainda eu tava em um tratamento bem pesado, tanto que quando eu vi que ele ativou assim, eu fiquei... Aquilo ali mexeu tanto comigo, me deu uma coisa por dentro. Eu falei, meu Deus, isso não tá normal? Que isso? É só uma conta? Mas era o medo, né? O medo, ai, mas vão me ver? Vão dizer que eu voltei? Enfim. E de repente, um dia o Senhor falou comigo, chegou o tempo, pode voltar. Glória a Deus. É isso. Aí eu falei, olha, eu não tive dúvida que foi o Senhor, porque a minha pessoa já tinha dito que não ia voltar. Tanto que eu falei, não, eu não vou voltar. Eu nem gosto de rede social. Olha os muros, né? Eu não gosto de rede social, eu não gosto de postar a minha vida, eu sou reservada. E aí daí eu falei, tá bom, Deus tá falando, eu vou voltar então. Mas também, se eu escuto, amiga, eu vou lá e faço. Aí eu voltei na hora, ativei. Aí eu pensei, beleza, Deus, vou ativar, mas eu não vou postar mais nada. Eu não vou postar. Vai chegar a hora, eu pensava, né? E aí o Senhor foi falando comigo. Então, assim, hoje é mais um muro quebrado, é uma desrompição mesmo, um desrompimento. Que eu não só voltei, como eu tô fazendo uma coisa que eu nunca imaginei, uma live. Né? Entende? Assim, então, eu digo, o Senhor, Ele nos conhece tão bem que é Ele que coloca mesmo o propósito na nossa vida.
né? É que E agora tem realmente o que você propósito, falou é. E eu falei né? pro senhor, não, então tá, eu volto se tiver propósito. E daí ele falou, não, mas tem propósito. E Tem. aí eu falei, então tá bom, eis-me aqui, tô aqui. Uma Então, mulher assim, posicionada. e é isso, amiga, é bem como tu falou, eu disse muito não. E agora, não que seja fácil dizer sim. O dia que tu me ligou, eu falei sim na hora. E nem fui eu falei, não, eu vou dizer sim, eu não vou falar não, não vou fugir. Não adianta fugir. Ô, Fran, tu disse sim, né? Mas eu tive que ficar, amiga, quando que vai ser? Olha, Porque tu a queria que eu vontade era fugir, eu esquecesse, já né? tava quase, ai, não, vai demorar, vai demorar. Mas é Tu isso, queria amiga, que eu eu só queria esquecesse. testemunhar. Até uma amiga minha compartilhou um videozinho essa semana ainda comigo. Que é um bonequinho, assim, um animal que ele tá lá escrito, ai, eu voltando depois de um ano longe das redes. Daí eu falei, meu Deus, essa sou eu na live. E Quem já me voltou em grande conhecia vai estilo. dizer, que isso, a louca? Ficou um ano, nunca mais vi. Tá aqui de repente. Né? Mas amém. Que as minhas palavras, que eu creio que não são minhas, né? Que um pouco do meu processo, um pouco da minha história possa trazer vida para a vida de alguém. Vai sim, minha linda, vai sim. Então tá, meu amor, eu quero te agradecer. Obrigado pelo teu sim, né? Obrigado pelo teu posicionamento. E a gente vai voltar a fazer outras lives, eu tenho certeza. Eu ainda vou ser a tua convidada, né? Porque coisas novas o Senhor vai fazer, né, amiga? Coisas Amém. novas, né? E então eu vou deixar salva, tá? Eu vou deixar salva. Amiga, tu sabe que a gente aqui é novata nesse negócio de live, né? Então, Amiga, eu me eu, programei isso para é colocar filtro e não consegui. E tá tudo bem, eu só olhei ali e falei, ai, 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 o meu filtro não tá ali, então eu não vou nem mexer. Ei, a semana passada que eu fiz uma live que eu fui descobrir o que era o filtro. Aí eu achei, mas guria, ficou tão engraçado porque ficou passando vários filtros e eu acho. Mas enfim, eu vou te colocar como colaboradora, porque aí a live vai tanto para o meu Instagram como o teu. Ai, Isso eu já aprendi, perfeito, tá? ótimo. Aí depois tu Minha aceita, primeira vai ter um convite. postagem. Olha só, aí depois vai ter um convite, aí vai ter um convite, tu tem que aceitar. E eu Tá. também vou salvar para colocar no canal do YouTube, YouTube. E aí Ótimo. depois a gente pode compartilhar, porque tem muita gente que não tem Instagram, né? E aí É depois verdade. compartilha lá, segue, dá like no meu canal que eu tenho 38 inscritos, hein? Ai, eu vou lá, vou lá. Então tá bom, meu amor. Um beijo, tá? Deus te abençoe. Que Obrigada, Deus amiga. abençoe cada um que está aqui na live com a gente. Obrigado de Amém. coração, porque nós estamos a 1h39 aqui. É. Mulher Então já tava fala, ficando, né, gente? né? E aí, a Pamela que tá dizendo que vai conseguir ver a live inteira. Vai, porque vai ficar salvo. Isso aí já aprendi, né? Pelo menos isso, né? Tá bom, meus amores, eu agradeço, tá? De coração, cada um que está aqui. E principalmente para ti, tá? Principalmente para ti, meu amor. Um beijo, tá? Beijo. Beijo, gente. Tchau.